Preciso do teu amor, preciso do teu perdão, Senhor. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Dependo da paz que vem de ti. Dependo do teu olhar em mim. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Olá, queridos, tudo bem? Graças a Deus, né? Estou feliz, mas esse momento onde eu e você possamos aí desfrutar e presenciar mesmo a manifestação do poder de Deus através da sua palavra. E nesse momento, nesse culto de fé, eu quero compartilhar com você aí uma palavra bem objetiva, rápida, para que nós juntos possamos aí superar, né, as nossas adversidades, superar os momentos aí que estamos vivendo desse distanciamento. Mas sabemos que é um tempo também que muitas vezes nos leva a pensar, a repensar. Essa reclusão, ela traz muitos ensinamentos para nós e é nisso que eu quero falar um pouco com você, né? Mesmo diante de um confinamento, eu quero dizer para você que Deus te vê. Deus, Ele te conhece. Deus conhece você no exterior, Deus conhece você no interior, né? Deus conhece as nossas motivações, porque Ele é o nosso Criador. Ele é aquele que nos formou, nos escolheu, nos separou e é por isso que nós estamos aqui. Então eu quero compartilhar com você rapidamente aí uma palavra e convidar você, convidar a sua família e com a tua permissão aí entrar no seu lar, você que está aí acomodado no seu sofá, ligado aí no seu aparelho. Então eu quero nesse momento iniciar com uma oração. Então eu gostaria muito que você fechasse seus olhos, você se colocasse aí junto com os seus na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer. Muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus, podendo te louvar, podendo te bendizer e te exaltar e glorificar o teu nome. Senhor, que a tua graça, a tua bondade venha sobre nós. Queremos agora, neste momento de meditação da tua palavra, pedir que o Senhor venha mesmo com o teu poder e graça, Deus, levar cativo em obediência a tua palavra, o nosso pensamento, para que possamos absorver de uma forma, ó Deus, integral a tua palavra, que ela possa ser rema para as nossas vidas e que possamos juntos, como igreja, como família, como indivíduo, desfrutar daquilo que o Senhor nos deixou de mais precioso, que é a tua palavra. Então, Pai querido, nós te pedimos nesse momento, nos dirija nesse tempo, aonde vamos aí, Deus, desfrutar e também, ó Deus, olhar aqui para a tua palavra e para os seus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria muito que você pegasse aí a sua Bíblia, né? O Bíblia de papel ou aí no seu aparelho, para que nós pudéssemos ler juntos aqui alguns versículos e meditar sobre eles. Eu quero que você abra lá em Gênesis, no capítulo 16, né? Onde nós vamos trabalhar um pouco aqui sobre algumas questões familiares, né? Onde um problema ali surge aqui, por algumas atitudes erradas, né? Desses personagens. Diz assim o texto de Gênesis 16, a partir do verso 1. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma a minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher ao seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: tu és responsável pela injúria que está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abraão ponderou: pois bem,
tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, a caminho de Sur, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: volte para tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e dará à luz a um filho, e tu lhes darás o nome de Ismael, porquanto o Senhor te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos, e todos guerrearão contra ele. Ao que lhe falou Agar, deu este nome: tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? Então, queridos, esse momento onde a palavra de Deus ela descreve aqui circunstâncias, né, que traz sobre a vida desses personagens, aqui a Bíblia está relatando justamente um drama, uma situação, umas circunstâncias que Abrão e Sarai estavam vivendo, justamente por ela não poder dar filho ao seu marido. Isto realmente era algo que incomodava a vida de Sarai. Portanto, ela, diante da situação, ela toma uma decisão, e a decisão era justamente, né, fazer com que, através da sua serva, ela pudesse dar um filho a Abraão. Mas a gente sabe que essa não era o que Deus tinha para eles, não era o plano de Deus, mas pela impaciência e pela incredulidade, Sarai ela toma essa decisão. E aí ela cria uma dificuldade, um problema ali, né? E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesses textos, assim, pegando o versículo 1, 2, aí 3, né? A gente percebe, queridos, que a primeira coisa que me vem à mente é: Deus não precisa da minha ajuda, né, para cumprir as suas promessas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Mas Sara, por causa da sua incredulidade e da sua desobediência, ela resolve tomar a decisão de ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E aí ela cria toda essa dificuldade, todo esse problema que nós estamos vendo aqui. Então, a situação no momento é: como que eu posso agir por fé? E como que eu posso entender e saber esperar o tempo de Deus para que a promessa se cumpra na minha vida? Então, esse momento aqui, nós podemos ver aqui uma mulher, de que forma? Incrédula. Ela, por sua incredulidade, ela se precipitou nas suas atitudes, nas suas decisões, tentando resolver um problema. E outra coisa que me mostra aqui, Sara, uma mulher impaciente pelo tempo. Queridos, nós não podemos, né, ficar impaciente diante do tempo, porque o tempo de Deus para a nossa vida, Ele conhece o tempo, o modo, a maneira das coisas acontecerem na nossa vida. Então, hoje, talvez eu e você, por esse momento estamos vivendo, esse confinamento, esse distanciamento, muitas vezes a gente começa a viver assim. Muitas vezes a incredulidade, ela cobre o nosso coração e nós começamos a nos tornar impacientes, e isso nos leva a uma atitude, muitas vezes, de desobediência, tentando cooperar com Deus, tentando ajudar Deus, né? Mas a Bíblia diz que é necessário, né, a obediência. Então, esse momento aqui para nós é um momento muito, né, onde nós devemos olhar e realmente ter uma atitude de obediência. A Bíblia diz, queridos, lá em Deuteronômio 28 diz isso, né, que se fielmente vocês me obedecerem, né, os meus mandamentos,
as bênçãos virão e te alcançarão. Então, como é importante a obediência na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Porque quando nós estamos debaixo de obediência, como nós estamos debaixo de uma orientação de Deus, nós deixamos, né, o nosso coração em paz. O nosso coração fica em paz. Porque a incredulidade, a impaciência, ela não toma conta do nosso coração. E eu comecei a observar algumas coisas em relação à incredulidade. A Bíblia diz lá em Marcos 16, 14, justamente no momento onde a incredulidade estava sobre o coração dos discípulos. E eles são exortados, são repreendidos por Jesus. Olha o que diz o texto de Marcos 16, 14. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu. E ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Olha só, queridos, aqui Jesus, no momento que ele percebe o coração dos discípulos, envolvido ali num tempo de incredulidade, Jesus aparece no meio deles e repreende ele, dizendo: por que vocês estão incrédulos? Jesus trabalhou muito isso, que um dia ele ia passar pelo sofrimento, ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. E nesse momento aqui, Jesus então ele está trazendo sobre o coração dos discípulos a necessidade da fé, do crer, porque ele ressuscitou e ele está vivo. Então, o momento que nós precisamos cuidar agora é a incredulidade. Queridos, nós vamos passar por essa questão. Jesus, ele nunca nos enganou em relação às nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, como é importante eu e você, né, entendermos que nós precisamos não deixar que o nosso coração seja coberto pela incredulidade. Por quê? Porque Deus não precisa, querido. Deus não precisa que eu e você tome nas mãos aquilo que Ele já prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Sara, ela não soube esperar. E a sua precipitação gerou, né, um problema entre ela, o seu marido e até a sua própria escrava. E por que toda essa situação acaba acontecendo, né? Porque, como você sabe, ela foi dada, a escrava foi dada como esposa. E certamente essa mulher, ela se viu em ter alguns direitos. E aí gera toda essa complicação. Outro momento que foi difícil aqui nesse ambiente, né, foi a impaciência. Quantas vezes nós nos tornamos impacientes porque a gente vê a situação, a gente vê as circunstâncias, a gente vê o problema e a gente quer resolver da nossa forma, do nosso jeito. Queridos, a Bíblia diz lá no Salmo 37, aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não fique irritado por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Olha o versículo 8, deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. Então olha aqui como Davi expressa aqui no Salmo 37 a questão de muitas vezes nós não lidarmos com o tempo, nós nos tornamos impacientes. E olha o que diz aqui, que a impaciência, ela causa mal a nós mesmos. Então eu quero, nessa mensagem, expor para você, de repente você está aí, diante de uma situação, o não cumprimento ou a demora de uma promessa, algo que você já tem orado há muito tempo e a tua fé ela já está se esvaziando, ela já está se esfriando, ela está diminuindo e você já está a ponto de tomar nas mãos a responsabilidade de resolver o problema. Deus é uma coisa para você. Aqui está. É um grande ensinamento para nós diante desse contexto que nós estamos vivendo aqui, onde Sarai, Abrão e Agar estão vivendo, né? Porque Sarai, ela toma a responsabilidade de pegar as promessas, a promessa de Deus e fazer com que ela se cumpra no tempo dela, mas não é assim. Então essa mulher, por causa da sua atitude,
ela se tornou uma mulher amarga, obstinada e, muito mais que isso, ela se tornou incrédula e impaciente, porque ela queria resolver o problema do jeito dela. Então, queridos, nós não podemos... E olha a consequência dessas atitudes e por causa da impaciência, por causa da incredulidade. Olha o versículo 6, o que diz, olha só, no versículo 6. Mas Abraão ponderou, pois bem, tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como melhor lhe parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Queridos, uma coisa que nos leva à incredulidade e também impaciência é pagar o mal por mal, é a revidar. Cuidado, você que está vivendo um momento aí, né? Às vezes de muita proximidade, de muito contato, às vezes uma palavra diferente, uma atitude, um olhar diferente, né? Isso pode gerar em nós, né, um desgaste, né? E o que eu aprendo aqui nesse versículo 6? A Bíblia é muito clara quando diz isso, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos vencer o mal com o bem. Você vê que uma atitude errada, ela gera várias circunstâncias erradas na nossa vida. Então Sara, ela se vê desprezada, né, por causa da sua serva, porque como ela estava impedida de estar grávida, ela coloca nos braços do seu marido a sua escrava. E a partir desse momento, essa mulher se vendo grávida, ela começa a desprezar a sua senhora. E aí isso gera ciúmes em Sara. E aí o que acontece? Ela, mais uma vez, ela toma uma atitude por causa da sua incredulidade, por causa da sua impaciência. O que ela faz? Ela começa a agir, muitas vezes, agir na carne, pagando o mal com o mal. Quando a Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Queridos, como é importante a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Porque as nossas atitudes, elas mostram o nosso estado. Não é? Como você está hoje? A pergunta é como você está enfrentando a sua situação. Como você está enfrentando as circunstâncias. Você está com o teu coração em Deus? Você está realmente dependendo de Deus nesse momento? Ou você já está a ponto de tomar as rédeas da situação e tentar resolver do teu jeito, da tua maneira? Eu quero dizer para você, não vai funcionar. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, como é importante eu e você não revidarmos situações e circunstâncias. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas se tornaram agressivas, as pessoas elas perderam, né, essa intimidade e elas se tornaram impacientes. Quantas vezes eu mesmo posso dizer isso para você, quantas vezes diante de uma situação ou outra eu me torno impaciente, né? Olho para a pessoa de forma diferente, mas não é assim que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que eu e você, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que o bem esteja em nós, para que nós possamos não mais revidar circunstâncias e situações, mas vencer o mal com o bem. Outra coisa importante aqui é justamente o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Que interessante, né? Contudo, diante de toda essa situação, depois que Sara ela resolve que Abraão diz para ela, está aqui, a serva está nas tuas mãos, faça o que você quiser com ela. E como Sara estava amargurada, estava aqui desgostosa com a sua escrava, o que ela faz? Ela começa a maltratar. Eu fico pensando nisso, né? O que Sarai ela produziu tanto na vida dessa mulher, maltratou tanto ela que ela sofreu. Eu fico imaginando uma mulher grávida, sendo aqui maltratada, né? Sei lá, de repente com a carga de trabalho excessivo, com tantas coisas, né? Colocando peso emocional sobre a vida de Agar. Então o que ela toma? Uma decisão de fugir. Mas olha só o versículo 7.
ela sai, ela foge da sua senhora. Contudo, o anjo a encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, no caminho de Sur. O que me mostra isso? O que me ensina isso? Quando você estiver fugindo de uma situação, se você quer encontrar descanso numa situação, vá para o lugar certo. Né? Aqui fala que ela foge e ela vai até chegar a uma fonte no deserto. Isso é uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Cuidado, muitas vezes a incredulidade, ela nos leva por caminhos áridos. A incredulidade, a impaciência, muitas vezes ela nos distancia da promessa e da presença de Deus. Então é necessário que no momento de aperto, no momento de pressão, no momento de sofrimento, no momento de dor, nós possamos tomar o caminho certo, é ir para a fonte. E aqui a fonte é Jesus para nós. Então, quando você estiver em aperto, quando você estiver sendo, de repente, desprezado, alguma situação na sua vida, ou se você está nesse momento aí, olhando ao teu redor e você não consegue ver uma luz no fim do túnel, eu quero dizer para você, existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Agar, mesmo nesse momento, ela caminha no deserto até uma fonte. E quando ela encontra aquela fonte, ali ela para e começa ali a buscar uma direção. Porque, irmãos, nós não podemos errar o alvo nesse momento. Nós precisamos entender que nós precisamos estar perto da fonte que é Jesus Cristo. Então, o que nós aprendemos aqui é que no momento de fugir daquela situação, ela vai até encontrar uma fonte e ali fica e ali ela é encontrada pelo Senhor porque ela estava diante de uma fonte. Queridos, como é importante isso para nós, como isso faz toda a diferença na nossa vida diante das circunstâncias e das situações que nós estamos vivendo. Outra coisa importante aqui é o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. E indagou-lhe, né, o anjo falando com ela, né, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou, fujo da presença da minha senhora Sarai. O versículo 9. Então o anjo do Senhor orientou-a, volta para a tua senhora e ser-lhe submissa. Interessante que ela fala só da onde ela está vindo, mas não fala para onde ela vai. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Para onde nós iremos? Para onde eu e você iremos, se só Deus tem a palavra de vida eterna? Então, como é importante, cuidado, né, com essa questão de incredulidade, nos tornarmos impacientes, pagar o mal com o mal. Não, nós devemos vencer o mal com o bem. Nós devemos caminhar até que a gente encontre realmente o descanso para as nossas vidas, estar diante da fonte que é Jesus Cristo. E aqui o anjo faz uma pergunta, né? Para onde você vai? Né? Ela não diz para onde vem, ela diz apenas que ela está fugindo. Então o Senhor orientou-a, volta para a tua senhora e lhe ser submissa. Olha só, queridos, o que nós podemos aprender aqui, né, é a questão da submissão. A pessoa, quando ela submete a Deus, né, ela fica livre da incredulidade, ela se torna uma pessoa mais tranquila, né, ela não fica uma pessoa impaciente. Então, para nós é importante essas decisões aqui. Então Agar, ela pega e ela aceita a orientação do Senhor e ela volta para sua senhora e submete. A Bíblia diz isso claramente. Aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que exaltam serão humilhados. Então, o que nós podemos aprender aqui é que nós não podemos fugir dos nossos problemas, nós temos que enfrentar. E é isso que o anjo, né, do Senhor aqui
orienta, vá, enfrente a situação, enfrente o problema, resolva as questões, não deixe, né? Vá para cima das pendências e resolva. O aprendizado para nós do versículo é 8, não adianta fugir da situação, não adianta, você não encontrará descanso enquanto você fugir da sua responsabilidade. Você precisa realmente encarar os problemas da vida e estar na fonte, bebendo das águas do Senhor, porque certamente Ele te fortalecerá e as circunstâncias, os problemas serão resolvidos. Então, queridos, fica aqui para nós um grande ensinamento, né? Então, por exemplo, eu vejo aqui o versículo 7, né? Quando o anjo encontra, né? Queridos, como é importante isso, né? O versículo 7, ele traz aqui um momento onde Agar já estava cansada. E eu quero dizer para você, quando você estiver cansado, oprimido, estiver, né, inquieto por causa das circunstâncias, vá para o lugar certo, porque a fonte é Jesus Cristo. Então eu quero reforçar um pouco essa questão aqui do versículo 7, como é importante isso, né? E a mensagem que eu quero colocar o nome aqui é o Deus que me vê. Eu estava até pensando e eu quero fazer uma pergunta aí para você, né? Colocando aqui um pensamento. Esse dia eu estava pensando muito nisso, né? Como Deus me vê? Tanto é que aqui, quando Agar ela está ali na fonte, né? Ela é alcançada pelo anjo do Senhor. Na verdade, aqui é uma cristofania, Jesus presente no meio dessa situação. E eu fiquei pensando, como é que Deus me vê? Pensa comigo, se você estivesse aí num ambiente com várias pessoas, um restaurante, uma pizzaria, né, onde você estaria ali com várias pessoas, talvez centenas de pessoas, né, e dentro desse restaurante havia ali um lugar de lazer para as crianças, né? Então, você está num lugar com centenas de pessoas, ali seus filhos, junto com as crianças, brincando em um lugar de lazer, um playground, por exemplo, né? E você está olhando para aquele lugar, você está ali contemplando, ali, vendo lá, sei lá, 30, 40 crianças. Mas você está vendo essas pessoas, as crianças, no montante, no geral. Mas a tua atenção, ela não está na quantidade das crianças, mas ela está voltada para os seus filhos no ambiente onde elas estão. E eu fiquei lembrando disso porque quando o pastor Kelso pregou no domingo sobre viver no mundo, mas olhando para o céu, né, eu fiquei pensando nisso. Queridos, é isso que Deus olha para nós. Deus, Ele contempla, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas a atenção dEle está sobre os filhos. Há uma atenção de Deus sobre a tua vida, há uma atenção de Deus sobre a minha vida. Então, o que nós não podemos é permitir que a incredulidade nos tire essa confiança de que a atenção de Deus está sobre a nossa vida. Deus, Ele vê o homem por inteiro. Deus vê o homem de forma exterior e interior. Por isso que nós não podemos deixar de confiar nas promessas. A nossa fé, ela tem que nos levar a viver de uma forma paciente, quieta, né? Longe da incredulidade. Por quê? Porque Deus, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa. Então, o desafio para nós, vivemos esses dias, é entender, é compreender que o Deus que está presente na nossa vida, Ele nos vê. Deus te vê. Deus olha para você. Deus contempla a sua vida. Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe aquilo que você necessita. Então você não precisa, né, fazer nenhum esforço. Você precisa apenas obedecer. E quando você obedece a palavra de Deus, quando você está numa atitude de obediência, você é alcançado por Deus. A atenção de Deus está sobre a tua vida. Você não precisa pegar o seu problema e tentar resolver da tua forma e gerar solução. Não, a sua solução está em Deus.
A minha solução está em Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Não deixe que a circunstância, que as situações, ela roube de você a alegria de saber que Deus está contemplando a tua vida, mesmo no momento de dificuldade. Então eu quero orar com você nesse momento. E se você está passando por um momento tentando resolver o teu problema, eu quero que você olhe para essas situações aqui, no qual a precipitação, a incredulidade, a impaciência gerou uma desobediência e as consequências foram enormes. Mas, mesmo assim, Deus intervém em toda essa situação e gera aqui um benefício na vida dessas pessoas. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa realmente trazer sobre a tua vida o descanso que você precisa. E se você está num momento de turbulência, de dificuldade, vá para a fonte, que é Jesus Cristo, porque certamente Ele trará sobre a tua vida a bênção que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra, que nós possamos juntos, em nome de Jesus, receber do Senhor a graça, a bondade, para que nós possamos juntos vencer toda e qualquer circunstância no nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, declarar a bênção, o poder, a graça do Senhor e que o Espírito Santo traga conforto, consolo ao teu coração, em nome de Jesus. Amém.
Olá, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você e toda a sua casa nesse dia. Você está vendo aí no nosso vídeo as formas de fazer a sua doação, sua contribuição, de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Pode vir aqui, deixar na secretaria ou fazer a transferência através de um depósito bancário, conforme está na nossa tela. Em Atos, capítulo 6, nós vimos que a igreja precisou ser organizada ali com os diáconos, pessoas que serviam à mesa. E nós queremos compartilhar com você que a nossa igreja, a Igreja Família Cristã, tem feito um trabalho de diaconia muito, muito importante, através de cestas básicas, através de acompanhamento de pessoas idosas. Há um projeto social muito, muito forte e bastante eficaz acontecendo através daquilo que você tem dado com o seu dízimo, com a sua oferta. O seu dízimo chega não só apenas aqui na região de Campinas, mas chega em outros países, em outros lugares também. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça próspero cada vez mais e que você tenha alegria de estar contribuindo ao Senhor, né? De tal maneira que as pessoas eram supridas ali, se você vir em Atos capítulo 6, que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos obedeciam à fé. Que seja assim na nossa vida, a nossa fidelidade também na questão financeira possa trazer muitas e muitas vidas aos pés do Senhor Jesus. Deixe-me orar pela sua vida. Pai, quero colocar a vida deste irmão, desta irmã na tua presença, pedir que tu estejas abençoando o trabalho das suas mãos, o ganho, o sustento dos teus filhos. Que o Senhor venha, Pai, com o sobrenatural na vida de cada um, Senhor Deus. E muito, muito obrigado pela tua fidelidade em nossas vidas. Muito obrigado pela fidelidade do teu povo também em contribuir, porque a tua casa não tem necessidade, porque os teus filhos têm contribuído de coração. Por isso, abençoa, enche seus corações cada vez mais da tua alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã.